Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eduardo Mido aqui para trazer mais uma vez o quadro aqui, qual é a conta, né? Após agora o fechamento da rodada 28, tá? A gente vai estar acompanhando aqui nesse quadro sempre como foi a rodada né? Nesse ano de 2025, a rodada de 2024, do ano passado, da Série B, e a rodada de 2012, né? Que foi a última vez que o Atlético participou da Série B e conquistou o acesso. Tá? Então vamos lá, a gente já está com o quadro aqui da rodada 28, tá? Bom, o Criciúma tomou a liderança, foi a 49 pontos, né? O Goiás se manteve, teve com empate, foi a 49 também, foi para vice-liderança. O Coritiba, né, teve uma queda e foi para o terceiro lugar, se manteve nos 47 pontos, né? Novo Horizontino também se manteve no G4, 46 pontos, e o Atlético também manteve a distância de 1 ponto para entrar no G4, né? Com 45 pontos. Ali para baixo a gente vai ter os demais concorrentes, né? Bom, o que a gente pode analisar um pouco dessa rodada, né? Apesar do Atlético, o Novo Horizontino ter vencido e o Atlético ter mantido, né, apenas essa diferença de 1 ponto para entrar no G4, encurtou um pouco a briga ali, né? Porque o Atlético diminuiu a distância para o líder, né? Agora o Atlético está a 1 ponto de entrar no G4, mas também está a 4 pontos apenas do líder do campeonato, né? Do que a gente teve aí de confrontos diretos nessa parte do G8 aí da tabela, foi só entre Coritiba e Criciúma, né? O Criciúma venceu o Coritiba fora de casa e assumiu a liderança do campeonato, né? Trazendo aqui um pouco dos percentuais do acesso agora, né? O Criciúma subiu para 90,9%, né? Subiu bastante ali o percentual, principalmente porque pelos próximos confrontos que ele tem fora de casa, os confrontos que ele tem nessa sequência dessas próximas 10 rodadas, né? O Goiás diminuiu um pouco, só se eu não me engano, acho que de 80 e poucos por cento para 79%. O Coritiba teve mais uma queda ali, mas não caiu tanto ainda, né? O Novo Horizontino subiu um pouquinho o seu percentual, e o Atlético, né? O Atlético no início da rodada, mesmo vencendo um jogo fora de casa, pelos demais resultados, né? E o cálculo que ficou restante para outros adversários, né? Ele baixou o percentual de 45 para 41, tá? O Atlético Goianiense também é um detalhe também interessante nesse cálculo, né? Que ele baixou, mesmo ganhando o seu jogo, ele baixou de 6% para 4%. Isso que ele estava em 10º colocado no início da rodada, né? E também a gente tem alguém que está fora do quadro aqui do G8, que é o Avaí, que foi a 11% com a vitória fora de casa diante da Chapecoense, né? Chapecoense aí que vem numa queda muito grande desse percentual, né? Batendo 20,7% agora, né? Veio aí numa sequência muito ruim dos últimos jogos, né? Pode passar para o próximo quadro. Obrigado. Tá, agora aqui a gente vai trazer um pouco dos parâmetros do ano passado, né? O que a gente teve aqui? O Novo Horizontino se mantém na liderança ainda nesse momento da competição com 51 pontos. Teve um empate ali no confronto direto com o Santos, que era o vice-líder na época, né? O Santos também ficou ali com 50 pontos, tá? O Sport ali com 46 venceu o Paysandu, o Mirassol também venceu o Goiás, e o Vila Nova, ele perdeu um confronto direto ali, né, que é justamente contra o Ceará, né? Esse momento aqui que o Ceará vai começar essa reação que vai levar ao acesso na campanha do ano passado, né? Que o Ceará venceu esse confronto direto contra o Vila Nova também vai partir por uma queda muito grande agora, vai ficar fora da briga, né? E também ali o outro confronto direto entre Santos e Novo Horizontino, né? Detalhe importante aqui que a gente vai comentar um pouquinho mais para frente, mas é o Vila Nova nessa mesma rodada, também em 5º lugar, tem os mesmos 45 pontos do Atlético, tá? A gente já vai fazer uma análise aqui das próximas 10 rodadas nesse cenário aqui, tá? E pode passar, Juca. Vamos lá, trazendo aqui para 2012 um pouco dos números também, como a gente sempre fala, né? A gente sabe que a Série B de 2012 teve uma pontuação muito alta com esses times da briga, né? Então a gente está trazendo aqui, por exemplo, o Vitória tem uma diferença de 11 pontos se a gente comparar com a Série B desse ano, né? Que é a pontuação hoje que o Criciúma e o Goiás estão, né, dividindo a liderança, né? O Vitória ainda vence essa rodada 28 contra o ABC. O Vitória vai vir também depois por uma sequência muito ruim de resultados, mas a gente já vai trazendo isso no quadro mais para frente, tá? O Criciúma vence o Ceará, vai a 58 pontos. O Goiás vence o Bragantino. O São Caetano vence o Guaratinguetá. E o Atlético também vence o América, tá? Se a gente observar, é uma rodada que talvez um pouco não tão parecida, né? Mas que todas as equipes venceram, né? Ou seja, qualquer momento, qualquer tipo, por exemplo, o Atlético que acabou passando aqui, né, com 71 pontos, em terceiro, o quarto e o quinto colocado com 71 pontos, seria uma rodada que se o Atlético tivesse perdido pontos, teria ficado fora da briga, né? Porque justamente todas as equipes da briga ganharam, né? O confronto direto ali que a gente teve foi entre Criciúma e Ceará, né, que o Ceará ele acabou ficando de vez aí de fora dessa briga em 2012.
tá? Pode passar, Juca. Então agora a gente trouxe aqui um pouquinho, diferente dos outros dias, a gente trouxe uma análise aqui comparativa da sequência das próximas 10 rodadas que virão pela frente, né? Tanto de 2024, do ano passado, como de 2012, tá? A gente trouxe só esses 3 clubes aqui porque são times que tiveram boas campanhas e atingiram acesso, times que fizeram uma reta final muito ruim e ficaram fora da briga, né? Equipes que estavam garantidas no acesso, praticamente garantidas, né? Ou acabaram passando muito perto de ficar fora ou ficaram fora, né? Em 2012, tá? A gente tem aqui o Vitória, que era o líder da competição, né? Que ele estava com 60 pontos e ele soma 11 dos últimos 30 pontos, né? Com uma campanha de 3 vitórias, 2 empates e 5 derrotas, tá? O Vitória classifica, né, em 4º lugar, né? Justamente disputando esses 71 pontos com o Atlético e com o São Caetano, né? O Atlético fica em 3º com os mesmos 71, o São Caetano fica fora, né? Por número de vitórias, e o Atlético fica na frente do Vitória por saldo de gols, né? O Ceará aqui a gente trouxe porque ele estava com 42 nesse mesmo período, ele ainda estava na briga, né? Mas o Ceará soma apenas 5 pontos desses 30 nessa reta final, né? O Ceará tem apenas 1 vitória, 2 empates e 7 derrotas nessa reta final, né? Não corre risco de rebaixamento, termina acho que em 11º, se eu não me engano, na classificação, mas tem uma reta final aí muito ruim, né? Aqui a gente vai começar já a trazer um pouquinho de coincidência entre 2012 e 2024, o ano passado, né? O Atlético... Não, pode voltar ainda, Juca, rapidinho. O Atlético tinha 49 pontos nessa mesma época e foi aos 71, né? Que é a mesma pontuação do Vitória. O Atlético fez 22 pontos dos 30 dessa reta final dos últimos 10, tá? O Atlético faz uma reta final invicta, tá? Com 6 vitórias e 4 empates. Inclusive, a gente pode puxar um pouquinho para essa rodada 28 que a gente analisou, que são, na verdade, uma sequência de 11 jogos de invencibilidade do Atlético, que é justamente o jogo da vitória sobre 5-4 em cima do América no Janguito Malucelli, né? Então o Atlético, na verdade, ele terminou com uma reta de 11 jogos com 7 vitórias e 4 empates, tá? Pode passar, Chuca. Agora, trazendo para o ano passado, a gente trouxe o Novo Horizontino, que foi a equipe que também estava na liderança nessa mesma época, ficou com uma pontuação na mesma pontuação que o 4º colocado e não subiu, né, por números de vitórias, tá? Mas assim, não foi uma campanha tão ruim, né? O Novo Horizontino somou 50%, praticamente 50% dos pontos, né? 51 foi a 64, fez 14 pontos dos 30 possíveis, né? Com uma campanha de 4 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. Isso que uma dessas vitórias ainda é na próxima rodada, tá? Na rodada 29 ele ainda vence, ele ainda vai a 54 pontos na liderança do campeonato e depois começa um período muito ruim ele que leva ao não acesso do Novo Horizontino no ano passado. Tá? A gente traz o Vila Nova aqui também, porque o Vila Nova hoje é um bom parâmetro também, porque o Vila Nova tinha os mesmos 45 pontos que o Atlético, né, no início dessa rodada 29, e também estava na 5ª colocação. Só que o Vila Nova tem ali uma reta final ruim, ali por volta de 33% de aproveitamento, né? Ele faz apenas 10 dos 30 pontos, ele vence 3 jogos, empata 1 e tem 6 derrotas, tá? O Vila Nova fica completamente fora da briga aí nessa reta final, na mesma situação que o Furacão se encontra hoje em 2025, tá? E aqui a gente tem também a arrancada do Ceará no ano passado, que levou a classificação no ano passado, né? Tomando justamente essa vaga do Novo Horizontino, né? Ele vai de 42 a 64 pontos, faz os mesmos 22 de 30 que o Atlético fez em 2012, tá? Só que ele faz uma campanha diferente. Ele tem 2 derrotas, mas ele tem 7 vitórias e apenas 1 empate, né? E aqui um dado interessante, o Ceará sobe no lugar do Novo Horizontino justamente por 1 vitória a mais. Ou seja, se o Ceará tivesse uma campanha invicta com esses 22 pontos igual ao Atlético teve em 2012, ele ficaria muito refém do saldo de gols para subir, né? Então, apesar de não ser uma sequência invicta de 10 jogos, foi mais importante ter 7 vitórias do que 6 e 4 empates, né? Que foi o que garantiu o acesso do Ceará para subir no ano passado, tá? Então, gente, trazendo aqui um pouco para o contexto de volta... Pode abrir agora, Juca. Trazendo um pouco agora para o contexto de 2025, tá? Prospectando o que a gente comparou, né? De 2024 e 2012, pode ser que o número mágico do Atlético seja 22 de 30, tá?
principalmente pela colocação que o Atlético se encontra e pelas campanhas feitas anteriormente, né? A gente tem um exemplo de uma campanha muito ruim do Vila Nova nessa sequência final e acabou ficando de fora. Então, assim, o Atlético precisa manter essa boa sequência, né? Óbvio, a gente não vai dizer aqui que o Atlético vai ter mais 6, 7 jogos de invencibilidade, não. Mas também fica um alento, né? Uma derrota no meio desse caminho, uma outra derrota, um empate, não é o fim dos mundos, né? O Atlético precisa atingir ali pelo menos um número de 6, 7 vitórias para ficar bem tranquilo nessa reta final. Óbvio, tudo isso vai depender do desenho dos adversários nas próximas rodadas. Eu acredito que esse número de 22, ele deve diminuir, porque a gente está numa série B muito equilibrada com esses times ali de cima, né? O próprio Coritiba e o Goiás passam por um momento de oscilação, né? Esse momento de oscilação que o Vila Nova teve no ano passado estava na briga, esses times também podem entrar outros times na briga, né? Então, assim, tudo pode mudar, mas a princípio hoje, se a gente trazer como comparação, o número mágico aí deve ser por volta de 22 pontos, beleza? Galera, muito obrigado por estar acompanhando mais um vídeo aí hoje do Qual é a Conta, tá? Deixa o like aí se você gostou, deixa um comentário aí se você está gostando do vídeo. A gente tentou uma estrutura diferente hoje para estar apresentando, tá? E se você tiver alguma sugestão, algum outro número aí que você quer que a gente traga nas próximas rodadas, aí deixa um comentário pra gente. Valeu, abraço, gente, tamo junto, até a próxima.